Você é dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta? Muito provavelmente você que é profissional da saúde deve ter algum tipo de dúvidas ou inseguranças referente à questão tributária, à questão de pagar impostos. E muito acontece por falta de clareza, por falta de conhecimento, e o meu objetivo neste vídeo de hoje é fazer com que você não tenha mais, de uma vez por todas, dúvidas em relação à regularidade fiscal e tributos na sua profissão como profissional de saúde, independente da sua especialidade. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com o maior número de colegas e profissionais da saúde que for possível, para que mais profissionais da saúde, assim como você, possam ter acesso e entender um pouco mais desse assunto com este conteúdo, ok? Feito isso, bora para o nosso conteúdo de hoje. E a primeira coisa que nós precisamos entender é por que se paga mais impostos do que deveria. Gente, porque a maioria dos profissionais da saúde começa como autônomo. E não estou dizendo que é errado, estou dizendo que com o tempo isso se torna mais oneroso, mais caro. E muitos dos profissionais da saúde, até por falha na própria orientação do seu contador ou por não ter um contador, acaba perdendo o timing, o tempo certo de deixar de ser autônomo e passar então a ter um CNPJ, abrir uma empresa. E às vezes também acontece que a gente é provido de preconceitos, achando que ter o CNPJ vai custar mais caro, vai ser burocrático. Na verdade, isso é um mito sem tamanho. Quando nós somos autônomos, com o tempo, na medida que o faturamento vai crescendo, nós vamos chegar, isso é fato consumado, a uma alíquota de imposto de renda de até 27,5%. Nós deixamos de pagar os impostos no mês, isso é um problema, pensando do ponto de vista da fiscalização. A alíquota de INSS, para você ter benefícios previdenciários que façam sentido, se torna muito mais onerosa, um imposto muito mais alto. Então, chega um determinado momento que trabalhar como autônomo fica mais caro, e isso nós precisamos ter muito bem concebido na nossa mente. E a partir daí, a partir desse momento, então, é que a estratégia de ter um CNPJ, aderindo a um modelo tributário mais adequado, utilizando os incentivos fiscais que são permitidos para a área da saúde, para a sua profissão, então nós conseguimos performar do ponto de vista tributário, reduzir a carga tributária, ficar regular, comprovar renda, enfim, e isso tudo que nós estamos falando acaba refletindo em sustentabilidade, segurança financeira para o seu consultório. Mas agora tem uma pergunta que nós precisamos responder para que todos entendam: como nós fazemos para pagar menos impostos? Um caminho, mas não existe uma resposta pronta. Por quê? Porque a questão da estratégia tributária para reduzir a carga tributária precisa ser feita de forma personalizada para a sua situação, para a sua necessidade, analisando o contexto da sua rotina, de quanto você fatura, de quanto você tem de despesas no seu consultório, enfim. Então, o planejamento tributário precisa ser feito de forma personalizada, analisando todos os pontos necessários da sua situação financeira, despesas, receitas, enfim, e sem dúvida nenhuma precisa ser feito por um profissional contábil especializado na área da saúde. E dentro das estratégias tributárias que nós temos no campo da saúde, nós temos a possibilidade de utilizar dentro do Simples Nacional o fator R. E o fator R nada mais é do que um fator de redução da alíquota do imposto, né? Que quando você estava no autônomo, ela poderia chegar até 27,5%, muito rápido, para inicialmente uma alíquota de 6%. Gente, 6% no Brasil é um imposto muito barato e nós precisamos entender que esse é o caminho de uma vez por todas. E aí esse é o momento que a gente fala: o autônomo faz sentido? Faz, gente, bem no início, mas imediatamente na sequência ele deixa de fazer sentido, e ter uma empresa com essa configuração tributária já vai ser mais barato, mais econômico, e vai fazer sobrar mais dinheiro no seu caixa no final do mês. Ah, Thomas, mas aí eu tenho um contador que fala de tributação híbrida, que eu posso trabalhar um pouco como pessoa física, principalmente para você que é dentista, médico, que faz procedimentos em consultórios que geram muitas despesas, e pagar um pouco de imposto também pela empresa. É verdade? Sim, é verdade. E esse fator da tributação híbrida ou mista, como alguns chamam, precisa ser trabalhado especificamente dentro do planejamento tributário, ok? Mas para quem fatura ali até 25, 30 mil reais por mês e tem atividades, assim, do ponto de vista de despesas um pouco mais básicas, se não geram tantas despesas, aderir ao Simples Nacional
aderir ao fator R, que é o benefício fiscal mais interessante que nós temos dentro da área da saúde hoje, sim, vai fazer com que você possa reduzir a carga tributária do seu consultório de 27,5% para, inicialmente, 6%. Essa alíquota não é fixa, gradativamente, na medida que o teu faturamento vai aumentando, o percentual do imposto vai subindo também, aumentos, incrementos muito sensíveis, mas ainda assim, substancialmente muito mais barato do que quando você estiver como profissional autônomo. Então, aderindo à estratégia tributária correta, feita o planejamento tributário por um contador que entende do seu business, que entende do seu negócio, vai fazer muito sentido e vai fazer com que sobre mais dinheiro no seu caixa no final do mês. Mas para que isso aconteça, existem alguns mitos que precisam cair da nossa mente. E o primeiro deles é, mas o meu faturamento ainda é muito baixo para abrir um CNPJ. Gente, estratégia é mais importante do que valor. Estratégias consolidadas, que funcionam, que são reais, que são pautadas na legislação, elas são construídas não olhando o que vai acontecer amanhã, mas o que vai acontecer no curto, no médio e no longo prazo. Então, não esqueça dessa frase, estratégia é mais importante do que valor. A gente precisa olhar lá na frente, certo? Outra situação é, vou deixar para o ano que vem. Até chegar no ano que vem, já passou um trimestre, já passou um semestre, já passou o ano todo. Quanto dinheiro você deixou na mesa? Gente, nós vivemos num país que tudo custa muito caro, que a gente precisa trabalhar muito bem posicionamento, imagem, branding, marketing para conseguir conquistar o nosso espaço. É muito trabalho para nós desperdiçarmos os recursos financeiros do nosso consultório, deixando esse dinheiro para o governo, deixando o imposto na mesa. Então, deixar para o ano que vem é deixar dinheiro na mesa. Você não pode postergar aquilo que deve ser feito hoje. E afinal de contas, nós sabemos, né, que quem dá desculpa não dá resultado, como eu sempre falo. Então, a gente precisa conceber, entender isso e derrubar um terceiro mito, que é pensar que contador é tudo igual, escolher ali o mais barato, aquela contabilidade que não te atende diretamente, que não dá um apoio consultivo, mas que cobra um ticket muito pequenininho, né? Não sou a favor do muito barato, talvez não seja do muito mais caro, acho que tem que ser algo justo, mas existem diferenças entre contabilidades. E o que eu posso dizer para você é que, independente do que você for levar em consideração para escolher sua contabilidade, escolha aquela que seja, de fato, personalizada e especializada no seu segmento, no seu nicho, inclusive mais especificamente. E só assim, dessa forma, você vai conseguir realmente atingir resultados que sejam validados, seguros e façam sobrar mais dinheiro no seu caixa, economizando com impostos no final do mês. E como estratégia é mais importante do que valor e quem é bom em dar desculpas tende a não ser bom em mais nada, se você realmente precisa entender um pouco mais sobre isso, reduzir sua carga tributária, analisar de forma mais personalizada a sua condição tributária e financeira, eu e todo o meu time de especialistas estamos à sua disposição para combinar contigo uma sessão gratuita de consultoria tributária e juntos analisarmos a sua condição desse momento, quanto você vem pagando de impostos ou qual seria o melhor caminho para a sua regularidade caso você não tenha se regularizado. E eu tenho certeza que isso vai mudar o rumo e o resultado do seu consultório. Aqui na descrição nós temos todos os links necessários para você fazer contato ou comigo ou com o meu time e vai ser um prazer marcar uma sessão estratégica totalmente gratuita contigo, te encontrar do lado de cá para poder pessoalmente aí estar te orientando. Então, se faz sentido para você, clica no link que está aqui na descrição e eu te espero do lado de cá. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.